Bom dia e que este dia seja repleto de bênçãos e de boas realizações. E agora vamos a mais uma mensagem que o pastor Mike Garcia preparou para hoje. Bom dia, muito bom dia, glória a Deus e aleluia. E eu vou tirar esse óculos aqui olha o óculos que eu vou pôr hoje. Hoje vai dar praia, só que eu não vou na praia tem 10 anos. Aí, glória a Deus, só que aparece aqui, né, o desfecho aqui de todo o computador, das coisas que eu tô aqui fazendo. Não dá para usar isso aqui não, né, gente? Glória a Deus, meu irmão, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Deus e Senhor, o nosso Deus glorioso, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E queridos, eu quero esta manhã perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm orado? Estão colocando a vida de oração de vocês em um plano mais sério, né? Tá orando para valer? Tá orando de verdade ou só de mentirinha? Ou você está se enganando e achando que está enganando a Deus? Você está se enganando e achando que está todo mundo feliz da vida e os anjos do Senhor não estão vendo, e você também não está vendo que os anjos estão aí ao teu lado, e você está na maior nóia aí. Ah, é verdade. Então, queridos, o papo é o seguinte. Esse bagulho aqui não tá muito bom não, mas vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Tá bom, não vou usar mesmo, deixa pra lá. Então, queridos, o negócio é o seguinte, aqui é tudo assim, aqui é tudo a live, é ao vivo, a gente não tem essas doideiras de ficar, tem, aqui a gente é livre. Então, já orou hoje, já? Amém. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que assiste aqui o programa. E ela estava falando para mim, puxa, pastor, sabe por que eu gosto do programa? Porque a gente, todo dia de manhã, a gente tem uma palavra. Você fala uma palavra, um versículo da Bíblia, você conta os seus causos, você ora com a gente, tudo, e dá aquelas pegadas pesadas às vezes, né? Mas é tão bom, porque para mim é um momento tão especial, porque o meu dia é tão atribulado, pastor, que eu ouço o Minuto com Deus de manhã cedo, tomo o meu café, oro. Você sempre faz a gente lembrar de orar, então a gente ora, né? E eu me sinto tão bem porque eu guardo aquela palavra de manhã é um alimento tão sólido, tão gostoso, tão bom para mim. Pode ser o que for, pode ser uma chamada de Deus, pode ser uma paulada, pode ser uma cornetada, pode ser uma bênção, pode ser uma libertação, uma unção, uma palavra profética. Olha, seja o que o Senhor te usa de manhã, para mim é uma bênção. Sabe, gente, eu fiquei tão feliz quando o irmão falou isso para mim, porque aquilo que eu me propus com o Sextim, que começou comigo, esse programa do Caminho, Um Minuto com Deus, era exatamente para isso, para que as pessoas acordassem de manhã e antes de sair da sua casa, pudessem receber uma oração, uma palavra, nem que fosse uma palavra de oração, não ser aquelas oração tão transcendental, não. Uma palavra, uma oração simples, porque Deus ouve a nossa oração, o nosso clamor. E a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Às vezes a pessoa está precisando ouvir mesmo uma palavra. E às vezes aquela palavra é a palavra que ela precisava ouvir, como esse irmão falou para mim. Num dia que ele estava atribulado, num dia que ele estava angustiado, que ele não tinha vontade nem sair de casa para trabalhar, de tal, era o peso que ele estava sentindo. E o Senhor falou com ele naquela manhã. E ele foi orar. E o Espírito Santo trouxe paz no coração dele. Jesus falou com ele.
E ele foi trabalhar feliz. E aquilo que ele pensava que ia ser um dia terrível se tornou um dia feliz, um dia abençoado, né? Então, é isso que é o meu chamado para esse programa. É trazer uma palavra de Deus para você, a Bíblia. É orar e é lembrar você daquilo que é o mais importante nas nossas vidas, que é a nossa oração. É o nosso coração em Deus. Talvez para você que me ouve todo dia, seja já, não é, um alimento da manhã. Mas tem muita gente que nunca ouviu e de repente vai escutar e a palavra de Deus vai tocar e vai libertar. Amém? E eu queria só dizer uma coisa para vocês, que lá em Provérbios 16, 25, diz assim: há caminhos que parecem direito para o homem, mas o seu fim são caminhos de morte. O que isso quer dizer? Que nós devemos estar sempre pedindo para Deus dirigir os nossos passos. Que muitas vezes você pode estar achando que aquilo que você está fazendo e o caminho que você está andando é um caminho bom, mas no fim é um caminho de morte. E eu nunca quero mais passar pela experiência que eu passei um dia com um jovem na casa de recuperação. Ele não tinha terminado ainda o programa, ele queria sair, eu sabia que se ele saísse, ele ia voltar para as drogas. E Deus tinha mostrado para mim que o caminho dele era de morte. Se ele fosse sair, não ia ter como Deus socorrê-lo, porque o inimigo já tinha preparado um laço. E só dependia dele. Ele estava naquela casa de recuperação, porque Deus estava dando uma chance para ele entender que havia vida em Cristo Jesus. Mas ele não quis saber, ele saiu da casa de recuperação. Eu fiquei com ele antes dele ir embora. O pai dele foi buscar ele à tarde, eu passei a manhã com ele, chorando, orando, pedindo, implorando para ele não sair. E por fim, eu pedi para Deus dar uma palavra para a gente orar. E ele falou, tá bom. E ele tirou essa palavra de Provérbios 16, 25. Há caminhos que para um homem parecem caminhos direitos, bons, mas no fim são caminhos de morte. E mesmo assim, ele não quis ouvir. O dinheiro, a família, as drogas tiraram ele da casa de recuperação. Passado um mês que ele estava fora, a irmã dele entrou em contato comigo. Eu estava na cidade e ela soube que eu estava na cidade. Ela veio me procurar e falou para mim: Mike, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Eu falei: não fala, pelo amor de Deus. O que foi? É o Fernando? É o Fernandinho? Ela falou: é. Eu falei: o que aconteceu? E ela falou: nós estávamos todo mundo doido no carro, indo para uma balada. E o motorista estava também muito doido. E ele foi fazer uma curva, o carro capotou. O Fernandinho foi jogado para fora do carro e o carro passou por cima dele. E ele morreu. E eu falei: mas como assim? Ela falou: quando ele estava no chão, ainda com vida, teve esmagamento de tudo. E eu peguei ele, a cabeça dele no colo. A única coisa que ele falou para mim, ele disse: a vida pro Mike, que eu estou pedindo perdão para Jesus. Eu não esqueci do que ele falou para mim. Que o Senhor me perdoe. Eu espero que eu encontre ele um dia. E ele morreu. Então, queridos, a gente precisa sempre pedir para Deus dirigir os nossos passos. Não dê passos na tua vida
que você sabe que não são passos bons, que não são lugares bons, que sejam agradáveis a Deus. Porque de repente para você é um caminho bom, mas na verdade pode ser um caminho de morte. E a morte e o diabo, eles não têm preferência. O diabo, ele não tem misericórdia. A misericórdia é uma qualidade de Deus. Que Deus te abençoe. Eu sei que está longo esse vídeo, mas que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve a fazer decisões sérias, corretas, por Cristo. Que Deus te guarde e te abençoe. Em nome de Jesus. Não esquece não, Deus só precisa de 1 minuto da tua atenção para mudar toda a tua história. Tchau. Por hoje é só, mas o pastor Mike Garcia está no YouTube com mensagens renovadas a cada dia útil em 1 minuto com Deus. Assista e convide os seus amigos a assistirem também. Comece o seu dia em nossa companhia e que Deus nos abençoe a todos.